Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já teve dúvida se seu filho é autista? Tem alguns sinais ali que ele apresenta que você fica um pouco angustiada, angustiado para saber se realmente é isso? Vem entender um pouquinho. Olá pessoal, esse vídeo vai ser especificamente para aqueles pais, aquelas famílias que estão aí um pouco na dúvida se a criança pode ou não ter um autismo, para crianças que de repente estão aí nessa investigação. É muito importante a gente observar os comportamentos da criança desde bebês, inclusive. Recentemente eu fiz um curso que até aborda um pouco isso em relação aos sinais que aquela criança pode apresentar desde bebezinha. E muitas das vezes os sinais nos bebês estão relacionados ao contato com o outro já, né? Ao contato visual, a como ele reage a certos estímulos. São crianças que às vezes não riem muito, crianças que não emitem muitos sons, crianças que quando olham para você parece que estão te atravessando, não estão olhando, né, para manter uma interação, para manter um contato, parece que elas te atravessam ou que ficam por algum tempo olhando para o nada, como se ela tivesse dado uma pausa, né? Ela interagiu ou fez alguma coisa e de repente fica aquela pausa por um certo período de tempo, você até tenta estimular e só depois de alguns estímulos que ela volta para você, que ela volta a reconhecer. Essa última parte é um dos motivos pelos quais realmente é muito importante ir a um neurologista para investigar o todo, porque especificamente, né, essa pausa que eu falei não está presente somente no autismo, mas também em algumas outras doenças, algumas outras complicações neurológicas, como até mesmo a paralisia cerebral. Então, se você identificar qualquer uma dessas coisas no seu bebê de até 1 aninho, é importante frequentar aí o neurologista, porque a partir de então ele vai conseguir te fazer outros encaminhamentos importantes e, enfim, tirar essa dúvida. Mas o diagnóstico do autismo, ele é um pouco complicado e alguns autores colocam que, na verdade, a gente não pode fechar esse diagnóstico até aproximadamente 3 ou 4 anos de idade. Mas se o bebê já apresenta esses sinais, por que a gente tem que esperar até ele crescer, até 4 anos, para fechar esse diagnóstico? Por que a gente já não pode começar aí alguma intervenção? A intervenção a gente até pode começar, mesmo que não tenha sido fechado o diagnóstico. Porém, para o neurologista, o fonoaudiólogo e outros profissionais que atuam aí, né, nesse diagnóstico do autismo, né, nessas intervenções, a gente precisa esperar a criança amadurecer um pouco. A gente precisa dar para ela um pouco mais de estimulação de linguagem, estimulação de fala, estimulação cognitiva, para aí então a gente verificar se esses comportamentos continuam ou se de repente com mais estímulos ela vai se desenvolvendo, porque tem crianças, tem bebês que podem ter esses comportamentos, podem ser um pouco mais quietinhas, um pouco mais na deles, e quando a gente começa as intervenções, né, uma terapia fonoaudiológica, realmente uma escola, né, ou mesmo em casa, né, os pais aprendendo a estimular melhor a criança, elas deslancham, tá tudo bem, tá tudo certo, realmente era uma coisa pontual. Mas caso a gente tenha feito tudo isso e a criança continua apresentando os mesmos comportamentos ou outros comportamentos semelhantes aí ao autismo começam a aparecer, como as estereotipias, aí sim os profissionais já vão conseguindo fechar um pouquinho melhor esse quebra-cabeças. Então, é muito importante estar atento a esses sinais que desde o bebezinho já fornece pra gente e, se for o caso, procurar profissionais que realmente possam já estimular essas orientações e essas estimulações específicas de linguagem e cognitivas. Só que, pessoal, aqui vocês sabem que eu falo muito sobre a audição, então eu quero puxar um pouquinho essa questão também. Existem alguns comportamentos da criança com perda auditiva profunda que se assemelham um pouco com os comportamentos de uma criança autista. E quais são eles? Esse, por exemplo, dela ficou um pouco mais na dela não querer muito contato, dela te olhar e atravessar, de você, né, realmente chamar o nome dela e ela não olhar. Isso é uma coisa que pode acontecer com o autista, né, porque ele realmente está ali muito entretido em alguma coisa ou não tem interesse em olhar para você, mas também na perda auditiva. Então, o foco desse vídeo é a gente realmente entender que existem alguns sinais que são semelhantes e existem alguns sinais que são mais típicos realmente do transtorno do espectro autista e precisa de um direcionamento e uma visão um pouquinho melhor aí dos especialistas e também da família. E só lembrando que
é possível que a criança tenha perda auditiva profunda e esteja dentro desse espectro aí, né, do transtorno do autismo. Então, não dá para uma coisa não descarta totalmente a outra. Existem crianças dentro do espectro autista que podem ter perda auditiva. Essas coisas podem estar associadas. Então, a intenção do vídeo não é você pegar os sinais da perda auditiva, não, excluir totalmente, então é autista. Ou então pegar os sinais de autismo e falar, nossa, não é autista, é só perda auditiva. Pode estar associado essas duas coisas. Por isso que é importante seguir as recomendações aí do neurologista, do fonoaudiólogo, do otorrino, do psicólogo e todos os outros profissionais que forem indicados para lidar aí com essas questões, com essas queixas. Então, o mais importante está em investigação para o autismo? Tem que investigar a audição. A bateria de exames audiológicos, o diagnóstico audiológico tem que fazer parte da investigação para o autismo, porque nós temos que conseguir separar essas duas coisas. Como eu falei, existem alguns sinais nas crianças um pouco mais velhas aí, a partir de 3, 4 anos de idade, que já fazem a gente pensar, talvez ele tenha uma perda auditiva, mas realmente tem mais aí bandeirinhas pendendo para o autismo. Talvez ele tenha as duas coisas, mas realmente ele pode ter esse autismo. E a principal questão é realmente em relação à interação com o outro, a maneira de brincar. Então, tudo isso são coisas que para a criança que pode estar dentro aí do espectro autista vai ter um pouco mais de dificuldade de desenvolver. A criança com perda auditiva, mesmo com essa deficiência, muitas vezes ela consegue, por observação, pelo contato com o outro, desenvolver um pouco mais essa linguagem. Então, ela é uma criança que ela vai gostar de interagir com o outro, ela vai ser muito afetuosa, ela vai conseguir ali brincar de diferentes maneiras, você vai ver que ela tem ali uma imaginação para fazer a brincadeira. Então, se eu pego uma boneca, ela vai dormir, depois ela vai comer, depois ela vai tomar banho. Isso eu tô falando de crianças aí a partir dos 4 anos de idade. Já para as crianças autistas, vocês vão perceber que as brincadeiras não diferem muito, ela vai ter interesses específicos. Então, se ela pegar uma boneca, vai ser de repente para morder o bracinho da boneca, aquela parte mais lisinha, vai ser de repente para pegar a chupeta da boneca e ficar rodando, vai ser para, sei lá, rodar a própria boneca. Então, os tipos de brincadeiras e os tipos de interação das crianças com autismo e somente com perda auditiva vão diferir aí entre esses dois fatores. Mas lembrando, em crianças que têm uma perda auditiva muito profunda, que não escutam nada, é possível, é provável que elas também tenham grande dificuldade de linguagem, grande dificuldade de interagir com o outro, mas você vai perceber que os motivos são um pouco diferentes. É porque realmente ela não consegue entender o que está acontecendo ali, e não porque ela não quer estar ali, né? Ela pode até se isolar um pouco, mas conforme você interage com ela, ela interage de volta com você. Na criança autista, muitas vezes a gente não tem isso. Por mais que a gente tente interagir, que a gente, reforce ali várias brincadeiras, parece que ela não tá muito afim ali de você não faz diferença. Então, assim, esses são alguns sinais, mas o que vai realmente diferir essas duas coisas vai ser o diagnóstico audiológico. Então, não deixe de procurar um médico otorrino se você tem alguma queixa, se você tem alguma suspeita de que o seu filho pode estar dentro do quadro do espectro do transtorno autista. Só lembrando, pessoal, que esses são alguns sinais básicos que a gente observa aí na nossa rotina, mas tanto o espectro autista quanto a perda auditiva existem diferentes graus, diferentes níveis, não é um diagnóstico tão simples. O autismo, a perda auditiva, também tem as suas dificuldades, mas como temos exames objetivos, a gente realmente consegue tirar essa dúvida se existe perda auditiva ou não. Já no caso do autismo, demora um pouco mais para a gente realmente conseguir fechar, porque temos que avaliar diferentes pontos aí do desenvolvimento da criança, diferentes testes, diferentes profissionais precisam estar envolvidos, então vamos tomar cuidado. Não assumam que qualquer coisa que eu falei aqui, meu Deus, ele não faz isso, ou meu Deus, ele faz isso, ele é autista. Esse vídeo não é com essa intenção. Aliás, pessoal, qualquer coisa que vocês vejam nas redes sociais, na internet, esses vídeos rápidos e curtos, com alguns sinais, algumas dicas, alguns pontos de alertas, não tomem isso como uma verdade suprema. Meu Deus, daquele vídeo, daquela fono, meu filho tá em todos esses sinais, meu Deus do céu, ele é autista. Não, até porque se a gente fosse fechar diagnóstico só com vídeo da internet, não teria mais faculdade de medicina, não teria mais faculdade de fono. Os vídeos, pelo menos aqui, a minha intenção é te ajudar a perceber. Começou uma reforma aqui, gente, peraí.
A minha intenção é que você consiga perceber e notar esses sinais que podem estar acontecendo aí com a criança e, a partir disso, procurar ajuda, procurar o profissional. E aí você fala para o profissional: olha, observei tais pontos. E ele, com o olhar dele, com a formação dele, vai avaliar aquela criança, e pode ser que ele nem concorde com esse vídeo, que ele nem concorde com os sinais que eu falei aqui em relação à sua criança. Ele pode olhar o vídeo, olhar a sua criança e falar: nossa, não tem nada a ver, nananá, e seguir em frente. Ok, a intenção do vídeo é essa, tanto para que os pais realmente se despertem para isso e procurem os profissionais, quanto para de repente os profissionais virarem e falarem para vocês que calma, não se desespera, é só um vídeo da internet. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui. Espero ver vocês aqui da próxima.